Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, Ioli, tudo bom? Ouvem a Margarete, tá tudo certo? Muito bom, muito bom. Que bom. Nós voltamos para o nosso horário da manhã, Isso, assim o pessoal da Europa também pode assistir, isso. podemos semear mais sementinhas, continuar semeando mais sementinhas por aí. Então, todos muito bem-vindos. Muito bom. Vão chegando. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Muito bom Isso. estar com vocês. De manhã a gente tem um pouco mais de. De ânimo, né? Final do dia a gente já está um pouco mais. São momentos diferentes do dia, cada momento tem a sua adequação, né? Então aqui a gente já começou o dia, já deu uma agitada, agora dá uma parada, energiza para continuar, certo? E aí a gente tem uma excelente semana também. Isso, É, já dá uma injeção de ânimo, se autorregula para a semana inteira. é isso aí, muito bom. Oi, Shirley, tudo bom? Então, hoje, estava a última vez que a gente trabalhou as travas 11 e 12, né? Que a Margarete apresentou, e hoje eu vou falar um pouco da trava 13, e hoje é um dia especial na religião judaica, que é o Yom Kippur, é o dia mais importante da religião judaica, que depois do Ano Novo, que foi há 10 dias atrás, a gente tem o dia do perdão, né? Yom Kippur é o dia do perdão. E, coincidentemente, a trava 13 fala sobre o perdão. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema hoje, já que tudo está colaborando para isso, né? Então, tem uma sincronicidade. Vamos falar um pouco sobre esse tema do perdão. Eu vou mostrar o slide para vocês. Enquanto eu vou falando, a gente vai praticando, aproveitar o tempo, certo? Então, vou mostrar aqui o slide para vocês. Se por acaso tiver alguém novo aqui no pedaço, a gente, só para falar o que é o Jinshin Jitsu. Então, o Jin é a pessoa de consciência e compaixão, que cabe muito bem num dia que a gente quer falar sobre o perdão, né? O Shin é o criador e o Jitsu é a arte. Então, Jinshin Jitsu é a arte do criador através da pessoa de consciência e compaixão. A gente trabalha tocando diferentes áreas do corpo de forma combinada, sempre usando duas mãos para tocar, e as mãos são como cabos de recarregar a bateria, ajudando a, a equilibrar, a harmonizar a circulação do fluxo da energia pelo corpo. E hoje a gente vai falar particularmente sobre a trava 13. A trava 13 fica aqui no peito, na frente, bem aonde eu falo eu. Então eu venho para o lado, fica aqui também, a gente pode ter como referência a dobra da axila aqui. Então, nessa região do externo, que o externo é um pouquinho mais saliente, aí você vem para o lado, você acha a trava 13. Às vezes é um lugarzinho mais sensível. Então, a gente pode, para ajudar a trava 13, a gente pode segurar a 13 assim. E no livro de autoaplicação número 2, a Mary fala sobre outras formas de ajudar a trava 13, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é ou segurar o indicador, ou segurar o dedo mínimo, desculpa, o indicador e depois o dedo mínimo, ou segurar a trava 19 alta. Só vou parar um pouquinho aqui. Hoje o Alê não tá. Então, a 19 alta fica aqui no meio do braço, tá? O slide estava mostrando, mas a gente pode mostrar também. E é um 19 alto, se você quiser ser um pouquinho mais específico, aqui atrás do braço. É um lugarzinho que às vezes é meio doloridinho,
que a gente acha que descendo pelo braço a gente vai achar mais ou menos no meio, a gente vai achar aqui esse local mais doloridinho. Você pode segurar um de cada vez ou segurar os dois ao mesmo tempo. Ou se você achar mais confortável, você pode, como está aqui, segurar o dedo médio, ok? Então, essas são as nossas opções. Se você está chegando agora aí para o nosso Somos Um, a gente está ajudando a Trava 13 e essas são as opções para a gente poder ajudar a Trava 13. E quando a gente fala sobre o perdão, eu vou colocar aqui. Cadê? Quando a gente fala sobre o perdão, eu lembro bastante da palavra mesmo, perdoar. A palavra perdoar é para doar, para dar. Mesmo em inglês, quando a gente fala em perdão, é forgive, que também é para dar. Então, em várias línguas, o perdão é para dar. E quando a gente fala em dar no Jinshin Jitsu, a gente fala de expirar. Na expiração, a gente solta, a gente dá. Na inspiração, a gente recebe. A energia sobe pelas costas na inspiração e desce pela frente na expiração e a gente solta. Então, o perdão é algo para a gente dar para o outro e se dar. Ao invés, no inglês, do forget, que é esquecer, a gente tem o forgive, que é para dar. Tem coisas que a gente não esquece, mas a gente pode perdoar. Somos seres humanos e todos nós cometemos erros. Injustiças, enganos, que às vezes a gente percebe na hora, e às vezes depois de anos é que a gente vai se dar conta que agiu de uma forma que não foi adequada, não foi justa. Então, aí a gente, né, o perdão, a gente poder se perdoar. O 13 vai ajudar a gente tanto a perceber, a ter consciência de eventuais enganos que a gente teve na vida, poder se perdoar, refletir, ponderar sobre o que aconteceu, percebendo que com o nível de consciência que eu tenho hoje, talvez eu não fizesse aquilo que eu fiz há 2 anos atrás. E aí eu posso me perdoar, porque os erros que todos nós cometemos fazem parte da nossa evolução, nosso processo de maturação espiritual. E aí tem uma outra fase que seria, se acontecer algo parecido de novo, eu vou ter uma ação diferente. Então tem a percepção do erro, do engano, tem a reflexão, a ponderação, processar, digerir aquilo e depois trazer uma ação diferente. E essa ação pode ser, se eu ferir alguém, eu me responsabilizar de cuidar dessa pessoa, não para o resto da vida, mas ter um cuidado com essa pessoa. E se algo parecido acontecer, porque as cenas na vida da gente se repetem muito, né? Para a gente aprender também. As aulas, né? As lições se repetem para a gente aprender. E se essa cena se repetir, talvez com personagens diferentes, eu possa ter uma ação diferente. Aí o ciclo de aprendizado se completa. A gente fala isso muito para as crianças, né? Que a criança faz alguma coisa, né? A gente ensina, né? Tem que pedir desculpa.
Mas não é só pedir desculpa. Claro que a criança pequena não vai ter o processo de refletir, de ponderar, mas tem sempre uma ação que a gente pode estimular aquela criança a fazer para corrigir aquele engano. Então, não tem uma punição, não tem uma culpabilidade, mas tem uma responsabilidade. Então, se eu estava correndo lá no parquinho, de repente dei um encontrão com um amigo, e os dois caíram, e o amigo se machucou, então a gente ensinar a criança que ela precisa se levantar e não só falar desculpa. Vai lá, ajuda o amigo a levantar, vê se machucou o joelho, ajuda a passar uma aguinha no joelho, vai lá para a enfermaria da escola, às vezes, ajuda a limpar, fazer o curativo, para a criança perceber que ela precisa ter mais cuidado quando estiver correndo e dar um encontrão quando estiver na pausa da escola. E assim a gente vai ensinando que não é só, desculpa, que a gente faz isso, né? Ah, caiu, o problema é seu, né? Como eu posso ajudar aquela pessoa que de alguma forma eu causei algum dano? Então tem uma ação, tanto de se comprometer a prestar atenção para não repetir, porque se a gente está no piloto automático, a gente repete o erro. Então, prestar atenção para numa situação semelhante não repetir. Então, eu tomo consciência, o 13, a gente aprende no Jiu-Jitsu, quem faz os cursos, sobre a linha do busto, que traz a consciência de mim mesma, que me ajuda a não estar no piloto automático, fazendo as coisas sem prestar atenção, sem estar presente. Aí eu vou esbarrando pelas pessoas na vida, não só fisicamente, mas o meu modo de agir acaba esbarrando e prejudicando e fazendo as outras pessoas caírem, e eu estou indo, porque eu tenho o meu objetivo. Eu tenho as minhas razões, eu tenho as minhas crenças. Eu vou, não importa o que aconteça. Então, isso demonstra uma falta de consciência de mim mesmo. Então, eu vou desenvolvendo essa consciência de mim mesmo para evitar de causar danos ao outro e evitar de causar danos a mim mesmo, que às vezes eu vou indo pelo caminho e vou não cuidando de mim. O 13 vai me ajudar a ter consciência para eu poder cuidar de mim, me respeitar. Reconhecer quem eu sou e o que é bom para mim. O 13 ajuda muito na questão do apetite, quais são os alimentos que me atraem, e às vezes a gente causa alguns pecados, né? Quando a gente come, por exemplo, de uma forma que vai fazer mal, vai causar dano para o corpo. O 13 vai trazer consciência disso e vai ajudar para que eu possa equilibrar, harmonizar esse apetite. Não só por comida, ou às vezes eu tenho apetite ou atração por pessoas que não me fazem bem. E eu continuo me relacionando com essas pessoas. E aí eu culpo essas pessoas, eu não perdoo essas pessoas pelas coisas que elas fazem para mim. Mas por que você continua andando com essas pessoas se elas te fazem tão mal? Talvez você precise cuidar de você e se afastar dessas pessoas. O 13 vai ajudar para a gente sair tanto da posição de culpar o outro, quanto de se culpar. De estar na posição de vítima ou sentir que você criou vítimas. Gilberto Gil fala, não há o que perdoar, na música, né? Não há o que perdoar, apenas há de haver mais compaixão. O ser humano de compaixão, que é o Jin, que percebe o outro,
considera e respeita o outro. E se eu percebo que o outro se comporta de uma forma que me agride, que me machuca, ao invés de eu querer mudar o outro, eu posso me afastar dessa pessoa. Eu até posso perdoá-la, porque eu entendo que é esse o nível de consciência que a pessoa tem, está no momento. Mas aí eu me afasto. Nesse momento, essa pessoa está me machucando, eu posso me afastar. Eu não preciso ficar na posição de vítima. E pode ser que eu possa contar com essa pessoa para algumas coisas, ela pode ser muito confiável em alguns setores da vida e outros não. Alguém pode ser muito confiável, por exemplo, se eu marco um horário, a pessoa é sempre pontual, mas se eu conto um segredo, ela vai espalhar. Então não dá para confiar. Então, por que eu vou contar um segredo se ela não vai, se ela vai espalhar? E eu não perdoo essa pessoa porque ela espalhou, pedi para ela não falar e ela falou. Mas se no dia que você for mudar de casa e precisar de ajuda, essa pessoa vai estar lá. Vai te ajudar, vai carregar, vai falar o tempo todo, vai ficar querendo que você fale algum segredo, porque ela pode fazer uma fofoquinha. Mas você pode confiar nela quando você precisa para fazer algumas coisas, para ajudar numa situação que precisa de uma força, tal. Ela vem com alegria, traz um bolo, é uma maravilha. Mas ela não sabe guardar segredo. Então, você não conta segredo para ela. Mas ela é pontual, você pode confiar quando ela fala que vem tal hora, ela vem. E ela super ajuda. Então, às vezes a gente carimba as pessoas como não confiáveis, eu não perdoo, que eu não posso confiar, mas ela não é confiável num determinado setor da vida. Em outros ela é. E nesse momento que estamos vivendo tantos cancelamentos, né? As pessoas são canceladas, a gente se afasta, então não é? Às vezes a gente precisa se afastar de um determinado assunto com aquela pessoa. E outros assuntos a gente pode trocar. A gente nem precisa ser tão severo ou severa com o julgamento. Aliás, a gente em Jiu-Jitsu nos ensina a não julgar, a perceber quem é aquela pessoa e a perceber quem eu sou. E poder se relacionar a partir dessa percepção, dessa consciência. A gente comete erros, injustiças, mas é através deles que a gente pode ir crescendo e amadurecendo espiritualmente. O 13 nos ajuda nisso. Pode ser que a injustiça e o erro foi cometido sobre você quando você era criança. E o 13 vai ajudar a criança interior. Quando você era criança, talvez você não tinha como agir ou responder a uma agressão, a um dano que foi causado para você. E o 13 vai ajudar a gente a não ficar congelada na posição de criança, que não tem força, não tem capacidade, não tem recurso para lidar. Hoje, como adulto, você tem condição de se cuidar. E o que muitas vezes acontece é que, como a gente foi vítima quando a gente era criança, a gente vai repetindo esse papel de vítima. E aí tem a gente vai carregando esse peso de coisas que a gente não perdoa, que fizeram para mim quando eu era criança.
ou mesmo quando eu era mais imatura, pode nem ser criança, mas eu não era tão madura para perceber que eu tinha recurso para lidar com aquilo. E eu hoje, o 13 vai me ajudar a perceber como, de alguma forma, eu continuo contribuindo sem perceber, inconscientemente, eu contribuo, eu participo daquele jogo, daquele teatro. O 13 me ajuda a sair desse papel e parar de entrar continuar alimentando uma relação que não seja saudável. Porque vai, de alguma forma, curar essa criança ferida que faz com que eu repita situações em que as pessoas vão me ferir, as pessoas vão me magoar. Hoje, como adulta, eu posso... chega, para. O 13 vai me ajudar a dar esse limite. Podendo ser responsável por mim mesma. Não ficar colocando a responsabilidade no outro e eu ficar numa situação de vítima. Então, perdoar ajuda a gente a tirar um peso, né, que a gente carrega. Seja dos enganos que a gente cometeu, seja dos enganos que os outros cometem com a gente. Tem um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos, e tem um capítulo que ela fala que tem coisas que às vezes a gente não consegue perdoar 100%, coisas que aconteceram na vida da gente. Mas se você consegue perdoar 30% hoje, mais 10% daqui a um ano, mais 15% daqui a uns 3 anos, é peso a menos que a gente está carregando. E aos pouquinhos a gente vai se libertando. Perdoar é se libertar. Então, hoje, no dia do perdão, vamos aproveitar esse dia para se perdoar e perdoar, sabendo que a cada dia a gente pode evoluir no nosso nível de consciência e vai ter muita coisa que eu vou olhar para trás e vou falar, não faria isso nunca mais. Que bom! Sinal que você está num outro nível de consciência e não repetiria aquilo que você fez na semana passada. Mas se eu pego o chicotinho e fico, idiota, como é que você foi fazer isso, burra? Aí eu fico presa lá na semana passada. O perdão me ajuda a me atualizar o arquivo. Bom? Muito bom. Deixa eu diminuir aqui para a gente conversar. Pronto. Gratidão, Iole. Quando a gente fala do chicotinho, né? Aqui a gente bate, né? Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Né? Às vezes nós somos tão egocêntricos que achamos que nós temos culpa por tudo e por todos. Sim. E eu me lembro da frase que a Mary fala quando a gente fala da trava 13, ame seus inimigos. E normalmente os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Uhum. Então, muito obrigada por esse dia. Um ano muito doce para todos nós, para você, Iole, para todos nós. Para todos nós, muito bom. E fora todas as coisas culturais das religiões, né, que a gente carrega como né, a gente poder ir além disso, né? Isso. Uma das coisas que o 13 me ajudou muito foi fazer esse processo de autoimagem, sabe?
dessa autoimagem distorcida, quando a gente tem realmente essa criança ferida, quando você trabalha bastante, ajusta bastante, recalcula, né, esse recalcular novamente essas memórias do nosso DNA, ou das células da criança ferida, ela vai cicatrizando toda aquela questão de não aceitação, não reconhecimento, baixa autoestima. Então, é uma trava muito importante para você se recriar. Eu acho que nesse momento que a gente está se recriando, até que a trava 13 ajuda muito na questão da fertilização, do aparelho reprodutor, se você quer engravidar, se você está grávida, pós-nascimento do bebê. Então, é uma trava que te ajuda a resgatar a sua autoimagem, a resgatar a sua autoestima, a autoaceitação. Aí a gente está dentro do Jin Shinjutsu, atrás desse autocuidado, autoconhecimento, e que traz um despertar novo de consciência para todos nós. Podemos, a cada respiração, recalcular. É como o GPS, vamos recalcular. Erramos a rota, desviamos um pouquinho, vamos recalcular novamente. E o 13, ele dá esse apoio, né, que é um dos da autoaplicação que a Iole mostrou aqui, é segurar o dedo indicador e o dedo mínimo, que faz parte do fluxo, para quem estudou Jin Shinjutsu, faz parte desse ajuste da trava 13. Então, a gente pensar que o nosso dedo indicador vai voltar a resgatar o fluxo, ser novamente o fluxo da sua vida, e o seu dedinho vai despertar essa consciência do ser compassivo. Eu não preciso ser o culpado de todo, eu não preciso ser a vítima, eu posso simplesmente resgatar o meu propósito e ser quem eu sou. Tem uma palestra que eu estava assistindo que ele falava assim, quem é vítima fala vitimez. Então, a gente pode dissolver esse vocabulário da nossa linguagem e assumir quem você é e simplesmente ser essa expressão maravilhosa, divina, que somos todos nós. Tá bom? Sair da culpa e ir para a responsabilidade. Isso. A culpa paralisa, né? Isso. E a responsabilidade é uma habilidade, é uma ação. Você é responsável pelas consequências das suas ações. Das suas escolhas, né, Iole? Das suas ações, isso. Né? Das suas escolhas. Então, e a culpa você fica lá, culpado, a culpa, tanto eu culpada quanto eu culpando, né? Você fica congelado, não tem movimento. Então, a responsabilidade não, me ajuda a estar em movimento. Então, e no Jin Shinjutsu a gente aprende que energia em movimento é harmonia, é saúde. Energia começa a ficar parada, desvia, vai para trás. As alterações no movimento do fluir da energia é que começa a encrencar tudo. Isso. Então, a gente tem que estar sempre em movimento. Tem o repouso também, não exagero. Mas tem sempre a energia da vida está sempre em movimento, mesmo quando a gente está repousando. Então, quando eu crio um ambiente mental e emocional de culpa, culpando o outro ou me culpando, eu vou parando, né? Vou poluindo o rio, vou jogando um monte de coisa lá que o rio não consegue mais fluir. É bem essa imagem do rio mesmo, né? O rio flui, nutre por onde ele passa, mas a partir do momento que ele fica represado, estagnado, essa água começa a se apodrecer, né? E aí começa a contaminar tudo que está ao seu redor e deixa de ter a sua função, que é nutrir, gerar vida, né? E esse movimento é a respiração, não é, pessoal? É a respiração. Expira da cabeça aos dedos dos pés, inspira dos dedos dos pés à cabeça. E realmente, quando a gente paralisa no medo, você para de respirar. E aí é onde, o que a Iole falou, que começa toda a nossa confusão. Tá bom? Então, tá bom. Agora temos novidades. Sim! Não saiam ainda. Nós criamos semana passada um novo curso que é como se fosse uma porta de entrada para quem quer estudar o seminário básico ou fazer o seminário de 5 dias no Jin Shinjutsu.
Então, nós temos uma proposta nova, são 4 encontros de 1h30, 1h30, e que vai ser em novembro, 3 e 4 de novembro, uma terça e uma quarta, e 17 e 18 de novembro, das 7h30 às 9h da noite. A ideia é, como nós temos muita informação realmente, porque quando a gente fala de um seminário básico, nós estamos falando de vários conceitos, vários princípios, que é um estudo para o resto da vida. É como se você estivesse estudando a criação do universo. Por isso que a gente pede para repetir várias vezes, e nós, desde que começamos a estudar Jin Shinjutsu, não paramos mais, né? E olha, toda vez a gente está estudando no curso do outro instrutor, sempre a gente está se atualizando. Então, como tem muita informação, a ideia desse curso chama Fundamentos do Jin Shinjutsu, é para começar, é como se fosse um menuzinho do curso, né? É para trazer os princípios básicos, os conceitos, né? Que você pode já vislumbrar o que é essa criação do universo, um preparatório para você poder ir mais leve, aproveitar mais o seu seminário de 5 dias. Então, fica aqui o convite. Tem um link, né, Iole? Eu já deixei aqui em cima o link. Isso. Onde você pode acessar os preços, horários, fazer uma pré-inscrição para reservar já a sua vaga. E está aqui, você vai lá e já faz essa pré-inscrição. Isso, obrigada, Iole. Então, essa é uma forma de você se preparar. Quando tiver o básico de novo presencial, você, né, já vai com os motores mais aquecidos, tendo uma noção geral dos conceitos fundamentais básicos, né? É um preparatório mesmo. Isso. Ou mesmo que você queira fazer um curso online, você também já vai com essa base, com a perspectiva, toda a experiência que a Margarete tem nesses anos todos de estudo, e ela foi para o Japão, ela também teve contato com o Kato Sensei, então é o mesmo Jin Shinjitsu, mas com a visão, com a perspectiva, com o tempero da Margarete. Com os olhinhos japonês. Cada instrutor vai trazer um tempero diferente, né? Vai trazer alguma coisa, oferece as suas características para aquilo que a gente conhece como a arte. Isso. Então, cada pintor vai pintar uma mesma paisagem de formas diferentes. E é interessante ver essas diferentes perspectivas. E a Margarete, então, está oferecendo desse jeito, que é mais tranquilo, não são tantas horas, para quem ainda está querendo saber o que é, eu conheci no Somos Um, queria saber mais como é, mas não estou a fim de investir tudo, né? Tanto de tempo quanto de investimento financeiro, quero conhecer mais, quero pôr mais um pezinho na água, sentir a temperatura, acho que esse é um jeito bem homeopático, né? Um jeito homeopático. Para depois poder continuar. E mesmo para quem já fez o básico, ter essa revisão geral dos princípios fundamentais do Jin Shinjitsu, eu acho que é muito bacana também. Então, acho que é um curso que pode atrair tanto alunos que já são do Jin Shinjitsu, né? Já fizeram o básico, ou fizeram o básico com outro instrutor e querem conhecer a perspectiva da Margarete. Eu acho que é muito legal. Então, eu realmente aconselho, acho que vocês vão... É um jeito de chegar mais suave, não é aquela coisa de todo aquele material intensivo e nem um investimento financeiro tão grande. Então, quem já fez o autoaplicação... Também, isso. Também já porque é diferente da autoaplicação. Não é baseado nos livros 1, 2 e 3 de autoaplicação. Já tem algum material que já está fazendo uma ponte com o texto 1 e o texto 2 que a gente usa no seminário básico. Isso mesmo. Muito obrigada, Iole. Vou te contratar.
está contratada. E para quem não sabe quem é o Kato Sensei, foi o último discípulo do Murai Sensei. O Jiro Murai teve 2 discípulos que deram continuidade aos estudos. Né? Um foi a Mary, que nos presenteou o Ocidente, que ela fez essa transformação da linguagem oriental para o ocidental, né, para a mente ocidental do Jinjutsu, e quando ela voltou para o Ocidente, quem ficou no lugar dela foi o senhor Haruki Kato, que é com quem eu também tive oportunidade de estudar durante um período grande que eu fui ao Japão. Então, se vocês não conhecem, são os 2 discípulos do Murai Sensei que continuaram semeando essa maravilhosa arte do Criador através, despertando homem de compaixão, conhecimento e sabedoria. Tá bom? Muito bom. Se você está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar o link aí embaixo também para você poder acessar essa pré-inscrição. E se você gostou dessa meditação, dessa prática, compartilha com seus, põe lá um like, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer perdoar ou ser perdoada, é um bom jeito de fazer uma cura familiar, né, Iole? Uma cura familiar, uma cura nos relacionamentos, uma cura com seu chefe, com o planeta. É uma cura com o planeta, essa trava. Muito gratidão, Iole. Gratidão a todos. Até segunda-feira que vem. Boa semana, cheia de amor, compaixão, perdão e escolham ser felizes. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau.